É outra parada de ser É vendedor. outra parada. E aí eu falei, cara, deixa eu ver se funciona, se eu consigo multiplicar nos outros. E aí, quando eu fui pra lá, a gente arrebentou. Eu falei, cara, isso aqui tem. Eu falei, deixa eu começar agora a contar para as outras pessoas. Completamente. E o maior erro, o Thiago falou um negócio que é importante a galera que tá ouvindo saber. O maior erro é o empreendedor, a empreendedora que acaba nomeando como gerente comercial o melhor vendedor. Isso é cagado em 90% dos casos. Porque você tira um cara muito competente numa área pra colocar ele em outra área onde talvez não tenha competência. Porque o papel do gestor é fazer os outros serem muito bons. E o melhor vendedor, às vezes, ele é muito bom, mas ele não sabe passar isso. É igual o camisa 10, que é muito bom de meter gol, mas ele não sabe distribuir a bola. Então, o gestor ele tem que ser aquele cara que sabe distribuir a bola. E não o cara que sabe estar na área lá na hora certa só. E aí, quando você inverte as posições, aí, cara, normalmente você perde o teu melhor jogador, que metia os gols ali no escanteio, na bola na área, e tu fica sem o cara servindo o time. E aí a confusão tá feita. E aí é pouco, né, Alfredo? O Alfredo tem contato com também muita empresa grande. É raríssimo as empresas que têm um modelo de desenvolvimento de liderança. Então o que acontece? Ele tira o cara da venda. Onde ele era bom. Só que se você pegar lá as cinco escalas de liderança do Jim Collins, o que acontece? Justamente o vendedor bom, né? E quase sempre o melhor vendedor, quase sempre, ele não é o melhor gestor. Não é. Porque ele tá no nível 1 da liderança, que é a parte onde ele conhece tecnicamente muito bem. Só que o que acontece? Ele foi treinado, contratado, remunerado, aplaudido, incentivado para entregar resultado individual. Aí da noite pro dia, ele precisa fazer com que outras pessoas façam dinheiro. É um outro mundo. É um outro planeta. São outras habilidades, outros conhecimentos. E pior, porque quando ele sobe e deixa os amigos na parte de venda. Não, eu vou ainda além. Eu acho que criar estratégia ainda exige uma outra visão. Nem sempre o cara bom de gestão ali, de otimizar o processo no dia a dia, é o cara certo para criar estratégia de venda, que aí seria o diretor comercial. Então você vai meio que vendo que são skills completamente diferentes para você conseguir criar a tão famosa máquina de vendas, que é quando você começa a ter previsibilidade, criação de demanda, posicionamento. E aí é o que eu brinco, né? Que a Malu falou, que fazer o cliente comprar é mais importante do que ficar tentando vender. Acho que esse é o desafio para mim de toda empresa 4.0. Criar uma estratégia que faça o cliente comprar e não ficar oferecendo o teu produto para todo mundo. Eu acho que antes das pessoas também irem embora, talvez, a venda não é para mim, eu não faço venda. É legal dizer que todo mundo faz venda o tempo inteiro. Você tá se vendendo o tempo inteiro, independente se você tem um produto ou não. O produto é você, no mínimo, né? Então você tá vendendo as suas habilidades, se você fala bem, a pessoa tem que te comprar primeiro pra depois ela comprar o seu produto. Tem um ponto, várias coisas eram na minha cabeça aqui enquanto vocês estavam falando, né? Primeiro você tem que falar como você entrou na parte de vendas, né? Pra gente não atropelar o assunto. Mas quando vocês falaram isso de que muitas vezes a empresa pega e promove o seu melhor vendedor, isso é uma cagada, porque o melhor vendedor não vai ser o melhor treinador ou gestor da equipe de vendas, me veio um negócio antigo que é de um livro que ele começou como uma piada, mas muita gente levou a sério. Ele era um livro que era uma paródia de livros de administração, onde ele falava sobre o princípio da incompetência. Onde ele dizia o seguinte, né? Que todos nós temos um limite de capacidade de aprendizado. Então, eu hoje não vou conseguir me tornar o melhor jogador de futebol, por exemplo, se eu não jogo futebol. Já passou da fase, né? Então, pessoas podem aprender, mas há um limite para isso. Um outro ponto é que ele falava que, geralmente, quando vamos promover alguém, a gente pega alguém da própria empresa. Precisamos de alguém para liderar a equipe de vendas? Então, pega alguém que já é vendedor. Aí promove esse cara. Só que esse cara agora vai ter que aprender uma coisa que ele não tinha habilidade até então, que é a gestão de pessoas. Ele era muito bom na venda, a lidar com o cliente. E como essa dinâmica vai acontecendo na empresa, esse princípio da incompetência falava que no final da carreira todos somos incompetentes. Porque ele fala, você era muito bom nisso, aí te tiram do que você é bom pra te dar uma outra função, sendo que você tem um limite de aprendizado. Então muitas vezes você não vai aprender a ser tão bom. Então o ideal seria pegar um cara que é bom pra liderar a equipe de vendas, e esse melhor vendedor, ele continuar lá vendendo. Eu ouvi isso do Fábio Barbosa. Às vezes, se esse cara tiver essa ambição, e ele tá disposto a aprender, tá aberto a isso, pode ser que funcione. Mas normalmente não é o caso. Porque a troca, a remuneração é diferente. O Fábio Barbosa, ex-presidente do Banco Real, que foi comprado pelo Banco Santander, uma entrevista dele, mudou a minha concepção de entender. Ele falou, o empreendedor, ele muitas vezes tem que saber o momento de colocar um gestor na empresa dele. Porque às vezes nem ele é o cara certo para gerir a empresa daquele momento em diante. Então isso prova essa... Pode ser até um pouco de imprevisibilidade disso, de cara, você tem que estar disposto a ceder a tua posição do momento para construir um futuro. Tem que estar disposto a dar uma parte de um bolo que vai continuar crescendo, digamos assim. É isso. Porque, de